Boa noite a todos. Estamos aqui na Casa Espírita Joana de Ângeles para mais um encontro sobre o nosso Evangelho. Trazendo essa explanação com muito carinho, para que todos nós possamos sermos beneficiados através da espiritualidade amiga desta casa. Hoje o tema é muito desafiador, né? E nós vamos então fazer a princípio a nossa leitura inicial, a seguir a prece, e aí nós começamos a conversar sobre o Evangelho. Então, meus caríssimos, muito obrigada de antemão pela presença de todos aqui, para que nós possamos trabalhar esse magnífico aspecto do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa leitura de hoje, ela está no livro Ceifa de Luz, que tem como psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, e como do Espírito Emmanuel. E o título de hoje é Autoproteção. Essa passagem é fundamentada em Mateus, no capítulo 7, versículo 1. A gentileza deve ser examinada não apenas por chaves de ajuste nas relações, mas igualmente em função protetora para aqueles que a cultivam. Não falamos aqui do sorriso da indiferença, que paira indefinido na face quando o sentimento está longe de corrigi-lo. Reportamo-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. De quando em quando, destacamos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido unicamente por desatenção pequenina, ou pela impaciência de um gesto simples. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas à custa de nossas próprias observações. O que fizermos a outro, fará outrem a nós e por nós. Reflitamos nos temas da autoproteção, a fim de nos nutrirmos ou aquecermos. Outros não se alimentam, nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Nas questões da alma, igualmente os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós se aspiramos à paz em nós. Essa é a mensagem que Emmanuel nos traz a respeito da autoproteção. Então, vinculados assim nessa corrente vibratória, através desse campo virtual, vamos nos unir em pensamentos e em sentimentos, rogando ao alto o amparo e a assistência para todos nós que estamos aqui reunidos nesta noite de hoje, para todos os lares que se encontram aqui conectados. Com certeza, a espiritualidade amiga nos consola e nos traz o amparo a partir deste Evangelho. Que tenhamos, assim, uma noite agradável para falarmos do Cristo, dos seus ensinamentos e daquilo que nos é necessário realizar para que tenhamos uma vida pródiga no bem e para que tenhamos um processo evolutivo solidificado nas leis divinas do nosso Pai Celestial. Mais uma vez, muito obrigada. E vamos dar início, então, à nossa atividade da noite de hoje. O tema de hoje
ele aborda os ensinos morais do Evangelho à luz da doutrina espírita. Esses esclarecimentos espíritas, eles terão um foco principal nas problemáticas que se apresentam dentro das nossas rotinas diárias, dos nossos lares, dos nossos trabalhos. Comumente, nós passamos por todas as situações que o Evangelho nos traz. E ele nos revela, de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito educadora, esclarecimentos e talvez corretivos que nós necessitemos para irmos avante. Por isso, o Evangelho é tão importante para todos aqueles, espíritas ou não espíritas, no atendimento à lei do nosso Pai. O item de hoje chama-se Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E ele está dentro dos itens 1, 11, 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. E olha bem, o capítulo 10, ele trabalha os bem-aventurados e os misericordiosos. E isso nos revela, então, a grande ligação que nós vamos ter nessa explanação do Evangelho na noite de hoje, da misericórdia. A misericórdia é a essência deste capítulo, né? Porque nós queremos ser misericordiosos. Podemos ainda não ser na totalidade, mas que já demos os primeiros passos, já temos o conhecimento, agora nos resta essa internalização com maior força, com maior vontade, para nós executarmos a nossa caminhada. Nessa bem-aventurança que trata dos misericordiosos, nós temos 3 elementos fundamentais que estão dentro deste capítulo. O primeiro deles é a indulgência. É uma base sólida para nós tratarmos a questão daquele que não tem pecado e daquele que não deve julgar o seu próximo. No segundo ponto, nós podemos falar sobre a autoavaliação. Essa autoavaliação é extremamente necessária, porque através dela nós podemos produzir campos de relações sociais, relações humanas com o nosso próximo de uma maneira muito mais carinhosa, vamos dizer afetiva, né? Tal quanto o Evangelho nos diz, para nós termos docilidade, para nós termos doçura. E isso ele nos convida a todos os momentos a realizarmos. No terceiro ponto, nós vamos ter o perdão. O perdão é necessário. O perdão se faz necessário nessa jornada evolutiva que nós estamos tendo. E a coisa maravilhosa é que os misericordiosos, aqueles nossos irmãos que já exercem com mais vigor do que qualquer um outro, nós fazemos aqui a nossa própria autoavaliação para descobrirmos onde estamos nessa escala, né? Os misericordiosos, eles se compadecem, eles cuidam, eles perdoam, não só aquele que está sendo injustiçado, né? Mas aquele que promove a injustiça. Porque a lei de Deus, ela é única, ela abrange a todos. Ela não vai abranger só aquele que está sendo vilipendiado, aquele que está sendo maltratado, mas ele também vai dar grandes oportunidades para aquele que pratica esse ato de violência para com o próximo. Então, partindo desse ponto, né, nós podemos dizer que esse assunto, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, é um assunto da nossa rotina diária, dos nossos lares, dos nossos afazeres domésticos, onde estivermos. E no item 11 deste capítulo, nós temos uma passagem de Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, que eu vou ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Então, nos será empregada a mesma forma, a mesma medida, a mesmo volume, a mesma intensidade para conosco nesse momento de julgamento. Então, impedir que venhamos a cometer, a fazer essa ação,
é o que a noite de hoje irá nos revelar. Nós vamos ter, em conformidade com o Evangelho, que essa passagem de Jesus, ela é uma sentença. Mas, acima de tudo, ela é um alerta, porque ela mexe com as nossas consciências. Quando, naquele momento, né, lhe é perguntado. E como alerta, nós que fazemos lembretes e alertas, não só nos nossos celulares, nos nossos computadores, né? Fazemos alertas em parede, com post-it, para tudo para lembrar a rotina do nosso dia. Mas isso no mundo material, no mundo encarnado. Já para o mundo espiritual, para o mundo onde os espíritos convivem, né? E nós estamos aqui apenas de passagem, porque o nosso mundo ainda não é esse, né? Não é esse, digo, dos espíritos, né, evoluídos e tudo mais, mas nós estamos caminhando para lá. Então, vejamos bem, é essa questão de alerta. E por que é um alerta? Porque nós temos dois elementos a entender e compreender para assimilar com bastante intensidade. Quando Jesus faz este alerta, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, o que ele está querendo dizer? O que ele está nos orientando? De uma forma muito dócil e muito amável. Ele está nos dizendo o seguinte, que nós não possuímos instrumentos básicos, fundamentais, e nem condições de emitirmos um julgamento imparcial. Em razão de vivermos ainda em um mundo onde as provas ainda são muito fortes, onde há dores muito grandes, aflições, conforme está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, né? Então, nessa condição de não possuirmos esses instrumentos, é que nós estamos na nossa vivência. Então, não adianta nós querermos dar um passo à frente se não temos esses elementos construtivos, tá? Para que a nossa individualidade possa vir a alcançar uma projeção futura de maior eficiência ao próximo e a nós mesmos. Um outro elemento também que deve ser muito apreciado por todos nós é a relação do nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista ele é limitado, muito limitado. Então, se nós temos um ponto de vista limitado, por que nós vamos nos arvorar de querer julgar alguém? Onde é que isso vai nos levar? Nós vamos ser julgadores de improvisos? Ou nós estamos mascarando uma situação? Ou nós queremos realmente prejudicar? Porque, a princípio, todo mundo sabe que quando nós prejudicamos alguém, seremos julgados na mesma proporção. É isso que esse item 11, essa passagem de uma Deus nos revela. É um alerta, é uma condição que nós temos que assumir. Então, nesse momento a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que nós estamos aqui na Terra numa vida de aprendizado. Mas em nenhum momento nós devemos nos tornar especialistas em julgar ao próximo. Mas conforme o Evangelho de Jesus, nós devemos nos tornar especialistas em nos julgarmos, de julgarmos a nós próprios, e com eficiência. Por isso falou-se em autoavaliação logo no início. É aqui que entra esse processo que leva, assim, mentes, né, a ficarem doloridas, mentes a ficarem cansadas, a imporem uma certa resistência a tudo isso que nós podemos. Quando esse autojulgamento ele é realizado, ele vai, sim, nos conduzir a um espaço de convivência, de fraternidade com o próximo. Porque isso acontece nessa passagem entre Cristo e a mulher adúltera. E nós também devemos entender, né, que nesse momento Cristo diz: aquele que estiver sem pecado. Mateus, trazendo as palavras do Cristo, diz: não julgueis. Mas em nenhum momento ele proíbe alguém de julgar. Porque aqui é o livre-arbítrio seu que vai determinar o que você deve fazer.
o que nós devemos fazer. Então, muito alerta. Esse alerta ele é magnífico. Ele tem que ficar na nossa consciência como uma luzinha piscando. Começou a piscar, começou a incomodar, pensa, reflete e age. Porque esse é um movimento de evolução do homem. Parar, pensar, idealizar e agir. São 3 movimentos muito simples que todos nós fazemos ao acordar. Nós levantamos, nos aprontamos e vamos para a vida. Nós agimos. E agir é essencial, conforme o Evangelho nos convida. Todo mundo tem conhecimento, com toda certeza, dessa passagem, do encontro da mulher adúltera com Cristo. Logicamente, né, ela foi levada a esta praça pública pelos escribas e pelos fariseus. Nossos irmãos, que conforme nós sabemos ainda estamos, talvez, em uma fase de escribas e fariseus principalmente, e naquela tentativa, né, persistente que eles tinham de fazer com que Jesus pudesse escorregar em uma das suas colocações para que eles tivessem argumentos fortes de então levá-lo exatamente ao lugar onde ele terminou a sua existência na Terra. E aí, eles chegam, todos nós sabemos que Jesus está abaixado, conforme aqui se relata, né, em João, e eles fazem a pergunta, que de conformidade com a lei, né, de Moisés, a mulher teria que ser apedrejada até a morte. Nós estamos em pleno século XXI. Ainda há esse tipo de morte. Portanto, é necessário refletir, é necessário trazer à discussão, várias e várias vezes, esse elemento. Eles, acompanhando o marido, que estava sofrendo, né, pelo comportamento irregular daquela mulher, eles vão a Cristo, vão testá-lo de todas as formas. Jesus, a princípio, não se mexe, mas eles são persistentes e insistentes e refazem a pergunta várias vezes. Uma ação magnífica. Jesus está abaixado, mas nesse momento ele se levanta. Ele levanta e olha para todos. Eu tenho certeza que todo mundo conhece a passagem de Amélia Rodrigues em Quando Voltar à Primavera, que trata dos pequeninos detalhes que essa história nos revela. Nos revela Amélia Rodrigues que ele faz o exame de consciência no marido. Mas eu não vou falar para vocês abrirem o livro e vocês irem lá e dar uma olhada bem gostosa. Está na internet, é só pesquisar, tá bom? É legal a história e fundamenta, assim, muita coisa. Ela contextualiza aquilo que Jesus disse, que nós temos a nossa visão limitada. Com a Amélia, nós abrimos a nossa visão. Aí nós vamos ver o contexto, né? E Jesus tem uma visão de contexto, pela verdade, pela situação e o que deve ser decidido. Ele levanta-se, olha-se para todos e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não ficou ninguém. Saíram, como diz o texto evangélico, os mais velhos, porque a consciência doeu, e os mais novos os seguiram. E Jesus retorna à sua posição anterior, abaixado. Aí é quando ele percebe que não tem mais ninguém na praça, e ele levanta-se novamente e chega até a mulher e diz: onde é que estão aqueles que te acusam? Alguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. E aí ele diz: eu também não te condeno. E dá o roteiro: vai e não peques mais. Esse é o roteiro. Esse é um roteiro que nós temos que incorporar no nosso dia a dia. Nós temos que ir sem pecar. Ir sem pecar. É difícil? É.
mas não é impossível, como nós aprendemos, né? Então, diante disso, nós podemos ver elementos magníficos que essa passagem nos traz. Quando os fariseus e escribas, citam lá que a lei de Moisés, a gente tem exatamente no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo um título muito, muito bom. Eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. Cumprir em determinação a lei divina, a lei de amor do Pai. Isso ele veio executar. E isso ele acabou de fazer com a mulher adúltera, através da misericórdia. Com ela, ele foi misericordioso. Ele lhe proporciona uma nova oportunidade de seguir. E isso nós gostamos, porque a doutrina nos oferta essa oportunidade através da nossa autoavaliação e, quando é uma consequência definitiva, através da próxima reencarnação. Então, tudo é um contexto muito bem vinculado uma coisa com a outra. Esse evangelho ele é magnífico porque ele nos proporciona esses momentos de nós pensarmos, né? Por que eu julgo? Qual é a forma que eu julgo? Para que julgar, né? Então, é isso que nós temos que nos perguntar constantemente. Então, eu digo para vocês, na minha reflexão, do meu ponto de vista aqui, a autoridade moral do Cristo, ela foi no contexto geral. Ele levanta-se, assume a sua postura de Cristo, de Deus, e diz, né, a todos. E o melhor, ele também é misericordioso com todos aqueles que ele tiveram, porque ele estanca uma ação malévola que aquelas pessoas iriam fazer com aquela mulher, através de uma sentença, né? E produz, então, com certeza, um ambiente magnífico. E para com ela, ele deu aquela grande oportunidade, vai e não peque mais. E isso, talvez, ele nos fale constantemente na nossa consciência. Talvez nós aqui não tenhamos bem acordado, mas vamos acordar, tá? Então, a gente retorna para ver essa parte como esse alerta. Essa rotina de vida que nós temos hoje aqui, ela nos convida exatamente para que nós estejamos bastante alerta. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, a norma de conduta para nós, ditos cristãos, seguidores do Cristo, como a doutrina espírita, que tem sua base moral fundamentada no Evangelho, trazido por Jesus, vai e não peque mais, é um roteiro. E é um roteiro divino, porque foi dado por alguém que também é divino. Dentro desse item, nós temos a indulgência e a censura. A indulgência é um item que vem logo a seguir, depois deste, dentro do Evangelho. A indulgência ela é necessária. Todos nós necessitamos da indulgência. Porque nós queremos que os outros sejam indulgentes conosco, mas quando é o nosso momento de sermos indulgentes com o próximo, é uma questão de reflexão íntima. Então, a indulgência, ela é uma parte desse campo dos misericordiosos. É uma parte que eles exercitam com facilidade, porque eles já entenderam a necessidade do amor, eles já entenderam a necessidade da obediência à lei divina, à lei de Deus. E se você já sabe definir, pela inteligência, que é um atributo do Espírito, no seguinte momento de você separar o bem do mal, você sabe que o mal é tudo aquilo que afasta você da lei de Deus. E o bem é tudo aquilo que lhe aproxima. A indulgência é um bem. Nós temos que trabalhar muito bem, mas muito gostosamente bem, a prática da indulgência. E quando a indulgência for realizada pela autoavaliação, sejamos severos conosco. Porque aí nós saberemos exatamente o que modificar e o que fazer. O livro também, segundo o Evangelho, ele nos faz uma colocação que dentro da questão de você poder censurar, né, a indulgência você pode realizá-la num campo privado,
Porque quando você não realiza a indulgência e leva para um campo público, abrindo as chagas e as falhas de outra pessoa, isso lhe resultará realmente num débito com a lei divina. E nós não queremos isso para nós, né? Definitivamente não. Então, se nós podemos julgar os outros, nós podemos nos julgar bem melhor, porque nós nos conhecemos. Então, não devemos mascarar nada. Nós devemos ser essa personalidade que nós estamos aqui hoje, nós devemos conhecê-la e trabalhá-la para que cada dia ela seja melhor. Haverá quedas, haverá choros, haverá lágrimas, haverá. Porque no mundo que ainda nós vivemos, é um mundo que nós estamos aqui para esse aprendizado. Mas o consolo que o Evangelho do Cristo nos traz, a forma como ele nos abraça, a forma como ele nos orienta, a forma como ele abre as nossas mentes para o entendimento de que somos espíritos eternos e tudo tem uma consequência, é hora de nós pormos um pé no chão com muita segurança. E esse Evangelho é a nossa segurança, tá? Nós podemos tranquilamente falar disso. Também temos que ter, e eu acredito que todos os cristãos têm, mas em algum momento, quando se escorrega, se esquece desse fundamento básico em nossa vida. O ato definitivo de julgar só pertence a Deus, a ninguém. Mas o direito de fazer uma análise, o direito de elaborar uma advertência, pertence a todos os espíritos. A forma como isso será executado é a que conta. Como é que você quer ser advertido? Aí nós vamos para aquela máxima, né? Uma das máximas do Cristo. Só fazeis ao outro aquilo que você quer que aquele outro faça contigo. E aí estaremos numa execução da lei divina, sem medo, mas com muita vontade de acertar. Porque Cristo traz, acima de tudo, a esperança da renovação, a esperança da modificação interior, a esperança daquilo que ele fez com aqueles homens lá naquela praça. Atingiu-lhe a consciência. Deixemos que ele nos atinja a consciência. Deixemos que o nosso interior possa se manifestar em ações e em sublime devoção e aceitação das leis do Pai eterno. E aí nós estaremos bem. E essa doutrina, ela traz tudo isso. Nós já sabemos distinguir o bem do mal. O mal, ele realmente deve ser contido, né? Tem uma passagem do Evangelho dentro desse item 13 que nós estamos aqui comentando, que ela diz o seguinte: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Esse olhar severo nos faz lembrar uma figura magnífica, que é Paulo. Ele teve um olhar severo sobre ele, de uma forma plena. E todos nós, quando falamos dos escritos de Paulo, nós temos que nos lembrar disso. E é magnífico. Então, sejamos severos conosco, abdiquemos, renunciemos, né? E tudo ficará muito tranquilo. Então, meus amigos, o ponto de vista de Jesus é muito diferente do nosso. Nós só conseguimos ver aqui, no que está à frente. No contexto, não. Às vezes nós somos, como é que a gente vai dizer? Nós somos atiçados a fazer censuras fortes, mas nós podemos censurar. Nós só não podemos expor o censurado, assim como nós não gostaríamos. Isso nas nossas relações familiares, nas nossas famílias espirituais, de afinidades e nas nossas famílias consanguíneas, nós temos muito forte. Nós aqui podemos medir as relações de confronto entre pais e filhos, um julgando o outro rotineiramente.
E isso tem que um dia acabar. E nós sabemos que nesse processo evolutivo que o Espírito Eterno fará, ele vai deixar de fazer isso. Então, essa oportunidade do vai e não pecais, vamos colocar como aviso na nossa porta. Eu vou sair hoje, eu não posso pecar. Essa é uma deixa. A forma como Jesus combateu os seus julgadores, porque todos ali estavam para julgar, e não estavam só julgando a mulher adúltera, não, eles vieram ali para julgar Jesus. A forma como ele realizou esse combate foi magnífico, foi de forma pacífica. Né? O nosso coração até diz, poxa, quando é que eu vou combater uma ideia contrária à minha pacificamente? Principalmente aqueles que duelam, né, nos tribunais, aqueles que criam opiniões, que são formadores de grandes opiniões na sociedade. Ele faz de forma pacífica e nessa passividade ele combate a violência. Porque a violência, em conformidade com os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, ela deve ser realizada realmente com paciência, com benevolência, né? Então, o que a lei, o que nós devemos marcar, esse item ele nos traz esclarecimentos fundamentais para que nós possamos ter uma vida digna e nos tornarmos dignos de sermos irmãos de Cristo e filhos do mesmo Pai. Esse item, ele nos traz o convite à tolerância, porque não é só ser misericordioso, é a tolerância dos atos indignos, não só daquele que está sofrendo, mas daquele que está cometendo o sofrimento, aquele que está acusando, aquele que está julgando. E um terceiro elemento fundamental para que todos nós possamos viver em paz é aprendermos a perdoar. E aprendermos substancialmente a pedir perdão. Aqui está a nossa submissão à lei de Deus e à lei divina. Então, meus queridos, atirar a primeira pedra aquele que não tem pecado, não dá para fazer uma estatística. Aquele que não tem, mas aquele que tem, nós podemos fazer uma grande estatística na sociedade que nós vamos chegar. É uma realidade. Nós estamos passando por uma realidade muito grande. E o Evangelho nos convida a essa discussão fraterna, tá bom? Essa é a noite de hoje. Esse é o magnífico Evangelho do Cristo. E eu digo com muita segurança, não vamos adulterar a nossa bússola. Ela aponta para o norte, é o norte que nós devemos ir. Se nós adulterarmos, nós vamos para sudeste, nós vamos para noroeste, e aí nossa volta será feita de diversas e inumeráveis reencarnações. A bússola está correta. Jesus é o nosso roteiro divino. Sejamos fãs desse roteiro. Façamos desse roteiro o nosso dia a dia. É magnífico termos esse prazer. Essa é a mensagem que o guia e modelo da humanidade nos deixa na noite de hoje. Sejamos misericordiosos. Que a paz de todo o envolvimento de Jesus conosco nessa noite adentre aos nossos corações. Ok? Ótimo. Mas agora eu vou ter que convidar mais uma vez vocês para que nós possamos fazer a nossa prece final. E envolvidos assim nessa alegria, nessas vibrações, que com certeza em todos os lares que estão aqui, vinculados virtualmente com a Casa Espírita Joana de Ângeles, com esses espíritos amigos e benevolentes, caridosos e misericordiosos para conosco, nós só temos a agradecer. Agradecer pela oportunidade de podermos estar juntos no exercício do Evangelho, na teoria, inicialmente, no vínculo, na informação e depois internalizando
para que as nossas ações possam refletir exatamente o que Cristo quer. Que os lares de todos sejam envolvidos de muita luz e de muita paz, e em especial de muita saúde. Que a saúde chegue em todos os lares. Que o equilíbrio também chegue. E que nessa noite, e que nós temos a natureza banhando a nossa Mãe Terra, com certeza diluindo miasmas infinitos que aqui se encontram. Amanhã, com o sol, nós teremos um novo dia, uma nova oportunidade, tal qual Jesus disse àquela mulher: eu não te condeno, vai e não peque mais. Obrigada. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus e à espiritualidade amiga que está conosco. Tenhamos todos uma excelente noite de repouso. Muito obrigada.